Vamos trazer o nosso próximo convidado aqui, que ele já está esperando fazer parte aqui da nossa conversa, que é o Fabrício Gonçalves, ele que é CEO da Box Asset Management e já está aqui com a gente ao vivo. Oi, Fabrício, seja bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, Daniel, boa noite, boa tarde a todos. Hoje o mercado basicamente tem vindo para baixo, mesmo com o mercado americano fechado. Hoje promete ter uma menor liquidez em virtude desse feriado, Memorial Day nos Estados Unidos. Então espero contribuir alguma coisa aqui com vocês relacionada ao mercado. Perfeito. Vamos começar então falando aí dos efeitos da divulgação do IGPM para o mercado brasileiro, né? Inflação do aluguel desacelera aí 0,52% em maio, em 12 meses, alta é de 10,72%. Queria saber como é que essa desaceleração aí afeta companhias ligadas ao setor imobiliário. Essa divulgação, ela anima o mercado ou não tem tanto efeito? Não, era esperado que esse número viesse um pouco abaixo do esperado. Esse número veio. Quando esse número veio em relação às companhias, as companhias elas recebem esse número no dia de hoje, mesmo que saíram próximo em linha com o esperado, ocorre que essas companhias hoje estão sofrendo um pouco mais no mercado. O principal índice que mede essas empresas, o ICOM, nesse momento, ele cai 1,25. O ICOM está presente em empresas de varejo e em todas essas empresas de consumo. Quando se fala assim, em empresas imobiliárias, no caso nós estamos falando em construtoras, enfim, empresas ligadas a esse setor, a gente fala de um outro setor, que é o setor de IMOB. O IMOB também está para baixo nesse dia, nesse momento. Então, hoje o mercado está mais sendo puxado, o que faz mais preço hoje é a Petrobras e algumas outras estatais. Essas empresas não têm feito tanto peso no índice no dia de hoje. Então, ocorre que o dia de hoje, mesmo tendo um volume menor que o previsto, ou seja, um volume projetado inferior aos outros dias, por conta do Memorial Day nos Estados Unidos, hoje o que mais faz preço acaba sendo o Petrobras e umas outras estatais, e não empresas ligadas ao IGPM, por exemplo. Esse número que saiu hoje aqui, por mais que é uma desaceleração frente a abril, ela traz um número que já o mercado inteiro já esperava. Então, hoje esse número não está fazendo tanto preço como está fazendo Petrobras, como está fazendo o Banco do Brasil e empresas ligadas a esse setor. Eu queria saber, boa tarde, eu queria saber de você um pouquinho, já que você citou aí a Petrobras, que é um outro assunto aí que tem deixado os investidores aí em alerta, as ações do Petrobras, né, que já caem aí há um certo tempo e que começaram a despencar nesta segunda-feira, né? Quais que são os motivadores desse movimento? O que está pesando aí para as ações aí de uma das principais companhias do país despencarem nesta segunda-feira? Olha, o Alex até comentou algumas coisas a respeito. O Ministério de Minas e Energia, na última sexta-feira, mencionou que nós tínhamos estoques de diesel para 38 dias. Porém, a Associação dos Produtores de Diesel e tudo mais, eles mencionam que não, isso deveria ter sido dito para 20 dias. Então, o mercado absorve esse número, esse burburinho, e cai agora, nesse momento, quase 4%, a própria Petrobras. E se você for analisar todo o contexto, hoje, a principal commodity, o petróleo, tipo WTI, o tipo Brent, sobem no mercado externo, isso também ajuda ainda mais a ficarem mais caros os preços. Foram mencionados pelo presidente da Petrobras que pode ter um risco de desabastecimento para o segundo semestre de 2022, e isso tudo ajuda o mercado a fazer o que está fazendo nesse momento, caindo forte, o principal papel ligado a petróleo no nosso mercado. Então, os principais motivadores, para uma queda hoje acelerada, como nós estamos tendo, são esses. São falas do Ministério de Minas e Energia e da declaração dos produtores de diesel, e também sobre uma possível crise de abastecimento no segundo semestre. Isso tudo vai fazendo preço no dia de hoje na Petrobras. Não é à toa que somente agora a Petro 4 cai nos 29,44, 3,79. E ela acaba empurrando um pouquinho mais o nosso Ibovespa para baixo. Então, esse é o principal fator
e que faz com que esse mercado venha para baixo hoje. Fabrício, muito boa tarde, prazer falar contigo, já te acompanho já faz algum tempo já nas redes sociais, então é um prazerzaço falar contigo. A minha pergunta é o seguinte, em relação às empresas de tecnologia, né, de forma geral aqui no Brasil, como que você enxerga? Claro que tem uma questão macro muito importante, algumas companhias que eu até mesmo conversei com os principais executivos, a gente tem visto que a tese é bem sólida, mas algumas companhias caindo 70%, 80% ao longo desse ano. De acordo com o cenário macro, né, qual que é a sua opinião? Você acredita que um fechamento de curva no final desse ano, no ano que vem, pode impulsionar as empresas de tecnologia? Quais seriam os drivers? Ou se você realmente não está olhando, ou se você está olhando quais são os principais racionais, como um todo, das empresas de tecnologia, mas se quiser falar de algumas, fique à vontade também. Boa. Alex, o mercado de tecnologia ele sofre um pouco em relação à caixa. Porque se você pegar todo o cenário, um cenário onde você tem créditos mais caros, essas empresas demandam esses créditos. E se você tem um consumo, até mesmo sendo precário em relação a todo o cenário macro, você vê essas empresas de tecnologia sofrendo um pouquinho. Além do mais, nós temos uma ampla concorrência no setor. Então, assim, eu observando essas empresas, igual nós tivemos o anúncio do fechamento da maquininha de cartão de crédito, ali no caso GetNet, isso faz com que você mostre todo um setor enfraquecido nesse mercado. E esse setor, esse cenário, ele vai só mudar com o alívio na curva de juros. Então, esse alívio, ele pode ser que ele venha agora, nesse segundo semestre, além do mais, porque nós fomos as primeiras economias a subir juros. Então, se mencionavam que tinha uma projeção de que nós estávamos bem próximos ao final do ano de 13% na taxa Selic, nós estamos bem próximos a isso. Se nós formos analisar um cenário, uma projeção de analistas e tudo mais, nós podemos perceber que há uma elevação da taxa de juros de 50 pontos base nas próximas reuniões, né? Não mais do que isso, pelo menos é o que o mercado espera. Então, num sinal onde há um possível alívio da curva de juros em todas as suas vértices, pode ser que essas empresas voltem a sofrer um alívio em relação aos seus caixas. Porque se você pegar, o principal maneira deles tomarem créditos são dessa maneira. Ou seja, o mercado em si, ele depende disso. Então essas empresas têm sofrido tanto com a ampla concorrência no setor, quanto essa taxa de juros mais alta. Se você for pegar, então, que pode ser que a gente tenha uma espécie de alívio no segundo semestre de 22, teoricamente para essas empresas seria uma luz no fim do túnel, né? Principalmente por conta, estão sofrendo assim. Mas já que você tocou nesse assunto, eu vou pegar uma empresa que é tipo Magazine Luiza, mais no setor de varejo, o quanto ela tem sofrido nos últimos tempos. Do setor, ela que tem os melhores números, mas cai aí quase 80%. Essa empresa, ela precisa que basicamente o setor esteja aquecido. Porque quando você tem uma taxa de juros mais alta, Alex, e você é um estudioso em relação a isso, você percebe que o principal corte são nos supérfluos. E essas empresas tendem a sofrer um pouquinho mais nesses setores. Então, a minha maneira de enxergar o mercado é através de projeções. Se você tem uma projeção com menor taxa de juros, esse setor volta a ficar um pouquinho mais aliviado. Legal, Fabrício. E um outro setor interessante, inclusive eu tenho olhado cada vez mais com carinho, que é o setor de educação, né? Sofreu muito pandemia, a gente sabe muito bem. E agora, na última semana, eu até falei com os executivos, com o CEO, com o CFO, do pessoal da Cruzeiro do Sul, também no mês passado falei com o pessoal da Cogna, e as expectativas, pelo que parece, né, por parte do seu site, né, dos grandes bancos, estão bem ultrapassadas. Inclusive, se você olhar para os números da Cogna, alguns principais números também da Anima, algumas empresas de educação, a gente tem visto que o que o seu site colocou de expectativa, né, até o final do ano passado, a companhia já até passou da expectativa para esse ano, ou seja, um ano atrasado, né, o seu site de forma geral. Então, ou seja, a gente pode observar, a minha pergunta seria, um re-rate, ou seja, uma revisão de expectativas positivas para o setor de educação para esse ano. Se você quiser falar de algum case, eu falei de alguns aqui, mas bem superficial, mas eu acredito que o setor de educação seja um setor bem positivo para esse ano, claro, se não tiver nenhuma pandemia, nada que piore ainda mais o cenário macro, mas tudo que parece, né, como você falou, curva de juros fechando, né, o cenário macro melhorando de uma forma geral, então isso pode endireitar também o setor de educação. Você concorda comigo e qual que é a sua opinião?
Eu concordo. Se você for pegar todo o setor que sofreu bastante na pandemia, nós estamos falando aí tanto do setor de varejo, shopping center, educação, a própria Anime que você mencionou, Anime 3, Eduque, Cogna, automaticamente iriam ter revisões a respeito de crescimentos e tudo mais. Mas o mundo mudou bastante. Hoje o mundo antes não era tão online, hoje já é tão online. Eu acho que toda essa revisão de crescimento, toda essa revisão de maneiras de ver o mercado, totalmente, isso vai haver essa revisão, isso é óbvio. Até mesmo porque nós tínhamos um cenário pré-pandemia e hoje, pós-pandemia, nós temos um cenário completamente diferente, uma aceleração desse meio digital, desse meio online. Mas eu acho que esse setor ainda está atrasado no sentido de retorno a patamares pré-pandemia. Até mesmo porque essas empresas sofreram muito, principalmente por retorno às aulas, principalmente por se adaptarem àquele cenário. Então, esse dos outros setores, eu acho que esse setor ainda deve sofrer um pouco mais. Há sim uma revisão positiva, há sim pessoas retornando às salas de aulas, há sim um otimismo quanto a termos vencido essa pandemia, mas esse setor, graficamente, tecnicamente, ele está consolidado, ou seja, à espera de melhores números. Esses melhores números devem vir agora, nesse segundo semestre de 2022, e esses melhores números devem ser projetados para 2023 no melhor cenário. Agora, nesse momento, tecnicamente, olhando esses principais setores, essas principais empresas, tanto Cogna, tanto Eduque 3, tanto Anime, você vê esses ativos consolidados, ou seja, estacionados numa determinada região de preço. Os investidores, eles esperam que o que foi projetado para essas empresas seja executado. E essa execução, ela só vem com os números. Ou seja, provavelmente nos números do próximo trimestre, a gente possa ver um pouquinho mais de avanço por parte dessas empresas, até mesmo porque hoje a maioria dos estados, as voltas às aulas, ou até mesmo a normalidade nesse setor, ele melhorou. Então, basicamente, esse setor, graficamente, tecnicamente, Alex, nós estamos esperando bons números. Números que executam, que sejam próximos ao que estão sendo previstos. Então, respondendo a sua pergunta, sob o ponto de vista de previsões, essas previsões precisam primeiro, por mais que o mercado ele é assim, o mercado ele tenta se antecipar aos números, ou seja, ele quer ser previsível. Então, se nós formos pensar dessa maneira, o cenário, por mais que nós temos uma previsão otimista, ele precisa apresentar bons números para que os investidores resolvam novamente apostarem naquele setor. No momento, graficamente, desde janeiro, eu estou vendo aqui o gráfico, do setor em si, nós estamos no mesmo ponto, basicamente. Estamos no mesmo ponto por quê? Porque essa previsão mais otimista, ela tem que ser executada. E é o que os investidores estão esperando. Senhor, eu gostaria também de abordar com você sobre o Ibovespa aí como um todo, né? O mercado acordou bem otimista aí com os índices futuros, mas na abertura das negociações a Bolsa deu uma forte virada, agora cai aí a 0,2%, né? O que mudou? Quais são os principais fatores aí para essa queda em dia de feriado, lembrando lá nos Estados Unidos? Olha, ele cai até um pouquinho mais, agora ele está caindo quase 1% o Ibovespa. O Ibovespa, se nós pegarmos, ele reúne 92 empresas, das 400 e tantas listadas no mercado. Dessas 90 e poucas empresas, cada uma tem uma participação. Se nós pegarmos somente a Vale, ela tem uma participação de 16% no índice. Se nós pegarmos todo o setor financeiro, ele tem já uma participação de quase 20%, 25% no nosso índice. Então, cada empresa, cada setor tem uma participação no Ibovespa. Por mais que nós temos somente 92 empresas, algumas empresas pesam mais. Então, o que está acontecendo no dia de hoje? Hoje, o que está fazendo o preço é a própria Petrobras. O mercado abre otimista pela manhã, ele abre otimista por quê? Por conta de todo o cenário externo. Europa e Ásia estão todos trabalhando no campo positivo, bem como as commodities. Isso por conta da China. A China tem aliviado restrições quanto ao Covid lá no país. Até a prefeitura de Xangai mencionou alguns incentivos e isso foi observado com bons olhos pelo mercado.
Porém, empresas bem representativas no nosso mercado, quais são essas empresas? Petrobras, Banco do Brasil, essas empresas têm empurrado o nosso índice para baixo. Justamente porque eles têm uma participação muito grande no nosso índice. Então, o que tem segurado o nosso mercado no dia de hoje? Feriado nos Estados Unidos, que eu acabei de olhar, o volume projetado está na casa de 14 bilhões de reais. Ele é abaixo do que é a média dos dias. Se nós pensarmos que todos os dias nós temos 20 bi de volume, hoje 14 é um volume menor. Então, se nós formos esperar dessa maneira, hoje, para o final do dia, sugere-se que nós vamos ter 14 bilhões de reais. Então, o que pressiona o mercado hoje para baixo são essas estatais, são a própria Petrobras. E o que segura o nosso mercado hoje são justamente essas empresas ligadas ao minério de ferro. Vale, por exemplo, a Vale segura o nosso índice hoje andando praticamente 200 pontos. Nesse momento, 1,40. Então, o mercado ele abre com otimismo por conta de Europa, Ásia e toda os commodities, mas ao longo da manhã ele vem perdendo esse otimismo por conta dessas empresas que eu mencionei para você. É muito mais, o que faz muito mais preço hoje é muito mais um cenário interno do que o externo, mas não ligado ao IGPM, mas sim ligado às commodities aqui dentro do setor financeiro. Fabrício, a Vale, o setor de siderurgia e também mineração, que sobe aí em conjunto hoje, ele acendeu um sinal verde, né, aos investidores que também estão de olho aí nas expectativas de afrouxamento aí de medidas restritivas na China. O que a gente pode esperar então desse cenário? Oi, Daniel, esse cenário de China fechando as portas por conta do Covid, Xangai, o principal porto que nós temos lá na Ásia, com congestionamento de containers, isso atrapalhava o nosso principal cliente. Quem é o nosso principal cliente de commodities aqui no Brasil? O Brasil é um celeiro de commodities da América Latina. Então, isso estava atrapalhando o nosso mercado e não é à toa que Vale tinha vindo sofrendo há algum tempo. Ocorre que, tecnicamente, Vale entrou numa consolidação que promete que a gente tenha preços chegando até mesmo a R$90. Vale, nesse momento, uma ação R$90. O afrouxamento dessas medidas de Covid na China é muito bom para a Vale, é muito bom para nossos siderúrgicos, porque é o nosso principal cliente, a China é o nosso principal cliente. Agora, se você tem medidas de incentivo lá naquela nação asiática, principalmente pela prefeitura de Xangai, ocorre que vai demandar mais o quê? Minério de ferro. Se isso demanda mais minério de ferro, demanda mais serviços da Vale. Então, por isso que Vale, agora nesse momento, ela sobe, como tem subido nas últimas semanas também. O que esperar? O que espera-se é que esse movimento continue, porque quando você incentiva uma economia, quando você abre as portas para novos negócios, e tendo nós como principal cliente, essa companhia tende a gerar mais caixa. Gerando mais caixa, gera mais proventos para os investidores. Então, é isso que o investidor está interessado. E o investidor está interessado em ele antecipar o movimento, ou seja, ter uma previsibilidade. Espera aí, se eu vou gerar caixa, se eu vou gerar mais negócios, isso vai influenciar onde? Lá nos meus números, quando será apresentado para o mercado. Então, o investidor tenta antecipar isso. Então, eu vejo com bons olhos todo esse setor de minério, de ferro, todo o setor de siderurgia. Até mais porque, Daniel, olha só, quando o fluxo estrangeiro vem para o nosso país, ele está interessado na velha economia. E uma parte da velha economia é o quê? Siderúrgicas, minério de ferro. Então eu vejo com bons olhos, todo esse setor é um setor bem forte no nosso mercado. Só ele, juntos, corresponde a quase 25% do nosso Bovespa. Então eu sou mais otimista quanto ao setor de commodities. Tá certo, então eu queria agradecer aqui, em nome de todos, a participação Fabrício Gonçalves, CEO da Box Asset Management, conversando aqui hoje com a gente. Muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos. Valeu, boa tarde para vocês aí, bom trabalho.